Então, galera, a aula de hoje continua, aula 22, na qual a gente está falando sobre o futuro do modo indicativo. E aí nós temos dois tipos, né? O futuro imperfeito e o futuro condicional. Ali no título aparece assim, futuro imperfeito e condicional, potencial ou futuro condicional, tá? Então, assim, o futuro imperfeito é uma conjugação. Condicional potencial ou futuro condicional é outra conjugação. E condicional potencial ou futuro condicional é a mesma coisa, são dois nomes para um tipo de futuro, que é o futuro condicional, que vai expressar uma condição, tá? E aí a gente tem aqui, para que, como usar, né? Como é que fica o uso dele nas frases? Então, e por que usar? Para que usar? Então, primeira coisa, para expressar desejos. Me gustaría conocer la Índia. Então, quando eu quero expressar um desejo, algo que eu queira, né, eu vou estar usando esse tempo futuro condicional. Eu também posso expressar desejo através do subjuntivo, mas daí a conjugação seria diferente, né? Então, o verbo gustar, por exemplo, quizás, me gustaria, ou quizás, ou me gustaria conhecer. Melhor, na verdade, assim, melhor mesmo nessa questão aqui é usar o futuro condicional, tá? Então, me gustaria conhecer a Índia. Em outros tipos de verbos, eu até poderia estar utilizando também o presente do subjuntivo, tá? Outro uso para ele, dar conselhos e fazer sugerências, dar conselhos e fazer sugestões. A gente sabe que também existe um outro modo, que é o modo imperativo, que também serve para isso, para dar conselhos, pedido e ordem, né? Nesse caso aqui, o verbo dever está no futuro condicional, deverias. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Existem vários tipos de verbos, tempos verbais e modo que podem ser usados da mesma, para um determinado fim, para o mesmo fim, como, por exemplo, aqui da ordem, né, ou conselho. Só que o que eu vou cuidar? A forma como o verbo está conjugado. Então, por exemplo, o verbo deber, no imperativo, ele seria debe tu, deba usted. Né? Então, totalmente diferente do deberias. Então, a gente sempre tem que prestar atenção como está a conjugação do verbo para saber o que ele, né? Ele pode indicar a mesma coisa, mas o verbo pode estar conjugado de forma diferente em outro tempo verbal. Então, dar conselhos e sugestões. Outro jeito que a gente pode usar para outra coisa, expressar cortesia. Exemplo, ¿te importaria cerrar la puerta? Você poderia fechar a porta? Né? Então, você fazendo um pedido, né, uma gentileza para a pessoa, né, importaria, aqui o verbo importaria vem do verbo importar, e aí no condicional ele fica importaria. E mais uma opção para usar o futuro condicional, expressar futuro desde o ponto de vista do passado. Exemplo, me dijo que llegaria sobre las 6 de la tarde. Então, provavelmente aqui foi algo que foi acordado num dia anterior ou num tempo anterior. E aí está expressando aqui um ponto de vista. Ele me disse que chegaria mais ou menos às 6 horas da tarde. Né? Então, foi algo que foi acordado antes, mas que na hora de falar sobre a situação, foi usado o condicional, mesmo que tenha sido acordado um tempo antes. Então, me dijo que llegaria. Então, aqui vem o verbo chegar, né, llegar, e o futuro condicional, ele fica llegaria. E assim, gente, a conjugação desse tempo, ela é bem fácil, assim como também o futuro imperfeito. Por quê? Porque só tem uma conjugação para as três desinências. Então, eu tenho três verbos, eu tenho três terminações, né? Três desinências, verbos terminados em ar, e ir.
E quando eu vou conjugar esse verbo, o que importa é aquele ali que está em negrito, ó, o que está em negrito aqui. Ia, ias, ia, íamos, ias e ia. Essa terminação vai ser de acordo com cada pessoa que está sofrendo ação, com cada pronome pessoal. E eu tenho a mesma terminação, né, a mesma tabelinha para as 3 desinências. Então, eu coloco o verbo inteiro. Ah, continua também isso, tá? Eu não tiro a desinência, eu deixo o verbo como ele está e só acrescento essa parte final de acordo com a pessoa. Lembrando que isso também acontece lá no futuro imperfeito. Já nos outros tempos verbais, em modo como o subjuntivo, a gente tira a desinência. Então, por exemplo, hablar, eu tiraria o ar e colocaria a parte final de acordo com o tempo que está sendo pedido, né? E isso nunca vai acontecer nem com o futuro imperfeito e nem com o condicional. Eu sempre vou deixar o verbo inteiro e aí eu coloco apenas a parte final ali de acordo com a pessoa. Outra coisa importante, a gente já viu o pretérito imperfeito. Os verbos terminados com er e com ir também têm essa terminação. Do ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Tá? O que acontece? Se eu tirar a desinência, por exemplo, hablar, e só acrescentar o ia, né? Desculpa, não é com o verbo hablar, o verbo er. Comer, tirar o verbo, tirar a desinência er e acrescentar o ia, ficaria comia. Então, o tempo verbal já vai estar mudando lá para o pretérito imperfeito. Por isso que é importante lembrar disso, que nesse tempo verbal não se tira a desinência. Porque se tu tirar a desinência, tu já vai estar mudando o tempo verbal. E isso acontece com os verbos regulares, tá? Porque também no futuro condicional a gente vai ter verbo irregular. Então, aqui tem alguns verbos irregulares. O que vai acontecer? Igual o futuro imperfeito, que a gente viu, né? O futuro imperfeito, as desinências também vão ser tiradas, né? Acrescentadas àquela parte final, e o radical vai ter uma mudança. Só que assim, gente, os verbos que são irregulares lá no futuro imperfeito também é irregular no futuro condicional. E se vocês observarem aqui, o radical, ele está igual àquele do futuro imperfeito. O decir, o radical vira dir, o haber, abre, a ser, ar, poder, podre, poner, pondre, lembra que só acrescenta o N antes do D? Querer, quer, saber, sabre, salir, saldré, tener, tendré, venir, venir, vendré. O que vai acontecer aqui? Apenas a hora de empregar ali a tabelinha, que é o ia, e lá, que é diferente do futuro imperfeito, né? Que é cantar, dirê, dirás e assim por diante. Aqui a gente vai botar a terminação que a gente já viu ali com os verbos regulares. Então, é a mesma terminação, de acordo com a pessoa, a gente vai colocar aqui. O que vai ter que cuidar é apenas o radical, a transformação do radical desses verbos. Então, aqui decir, né? Eu diria, tu dirias, ele, ela e você diria, nós outros diríamos, vós outros diríais e eles diriam. A ver, eu abria, abrias, abria, abríamos, abriais, abriam, e assim por diante. Aqui na apostila, na página 11, ela fala assim, né, que o verbo pode ser, potencial condicional pode ser simple ou composto. Então, isso que a gente viu até agora é o modo simple. O composto, daí a gente vai fazer igual quando a gente viu lá no pretérito. Ele vai ser composto pelo verbo haber, mais qualquer verbo no particípio. Então, eu vou pegar essa conjugação aqui do verbo haber que está aparecendo, ó, abria cantado, né? Então, abria partido, abria maltratado, abrias hablado. Né? Então,
eu juntando esse verbo haver mais qualquer verbo no particípio, eu vou ter a conjugação composta do verbo no condicional. Tá? Então, é bem simples. Lá no pretérito, o que, que acontecia? O pretérito composto. Havia o verbo haber, só que o verbo haber estava conjugado no presente do indicativo, né? Então, Joe cantado, tu has cantado, e no pluscuamperfecto, o verbo também mudava, tá? Então, só tem que tomar cuidado com isso. Então, o verbo simple é isso que a gente, é quando você pega qualquer verbo, como decir, o a ser, e aí você conjuga, haria, diria, poderia, e quando você junta o verbo haber mais o particípio, daí ele vira o composto,